Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um chat ao vivo aqui. Hoje a gente vai trazer uma notícia muito importante, tá? Que é sobre o encerramento, o não prosseguimento, pelo menos neste momento, do pente fino, tá bom? Já vai aqui entrando, já vai compartilhando, já vai curtindo também a nossa live. Já vou pedir excusa aqui pelo barulho que pode ter no fundinho aqui, que é a obra do vizinho, né, do superior tá fazendo, talvez possa incomodar um pouquinho, mas não saia da live, pois essa informação é muito importante, tá? O pente fino está sendo retirado dos servidores de lá, ou seja, está tendo um encerramento provisório do pente fino, pelo menos no BPC, para redução de filas. Eu estou tirando os servidores daqui que estariam ligados ao pente fino e colocando a análise inicial do benefício, tá? Para redução de filas. E isso é muito importante, tá, pessoal? Já vai entrando aqui, já vai falando de onde você está falando, tá? Dizendo um bom dia pra gente. Essa interação é muito importante. Eu quero demais que vocês estejam aqui compartilhando a sua vivência também, tá? Isso é muito importante por quê? Porque nessa semana a gente trouxe algumas informações sobre o 14º salário e como isso impacta diretamente nas contas públicas, né? O quanto os servidores, os novos integrantes da política que querem se reeleger, utilizam esse argumento como massa de manobra para que a gente vote nele, né? Olha, aposentado, você que quer um 14º salário, vem comigo que eu vou aprovar. E eu trouxe essa informação e fui até muito criticado por alguns comentários que não, que isso vai acontecer sim e vai adiante. E essa informação que eu estou trazendo hoje é muito importante para trazer essa mensuração para vocês. Que olha, se o INSS implementasse, né, se o governo implementasse o 14º salário, não teria dinheiro para pagar essa conta, porque ela vai ficar muito grande, né? Imagina milhões e milhões de pessoas recebendo um 14º salário todo ano. Dinheiro esse que o governo não tem. O pente fino é um sistema que trava, retira alguns benefícios de pessoas que em tese não teriam mais direito. Ou seja, é uma funcionalidade do INSS de redução de gastos. A situação está tão, mas tão crítica perante o INSS que eles estão retirando os servidores dessa alternativa que em tese para eles é boa para realocar em uma outra alternativa, que é qual? A análise inicial do benefício. Né? Ou seja, a gente tem um amarrotado de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas com pedidos iniciais, que é um problema gigantesco do INSS, e a gente tem ainda uma infinidade de pessoas no pente fino, que é um sistema para redução de gastos. Então, sempre é importante a gente ter essa mensuração do que o INSS sempre vai pensar no custo, de quantos ele tem que gastar para implementar tal situação, como por exemplo na TestMed, como por exemplo na prorrogação automática no nosso auxílio-doença. Então o pente fino é muito favorável para ele. E mesmo assim já está tendo uma redução na análise, no prosseguimento dele. Ao mesmo tempo, o 14º salário, tá? Só essa ressalva inicial, e algumas pessoas já entraram, muito importante que vocês vão curtindo e deixando seu comentário. E agora a gente vai para a análise da notícia de hoje, que é sobre o pente fino. Lembrando, tá? Pente fino esse que nessa notícia é sobre o BPC, mas que também pode ser implementado a vários outros benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entre outros também, tá? Pente fino está sendo reduzido, a análise nós vamos ler exatamente agora. Já vai pegando o seu cafezinho, tá? Muito importante tomar um café. E vamos passar para a análise inicial. INSS suspende novas convocações para revisões do BPC e remaneja servidores para conter fila. Fila essa de pedidos iniciais. E novamente, não é apenas ao BPC, tá? A notícia está trazendo sobre o BPC, pois foi o que foi informado pelo INSS inicialmente, mas a gente já pode ampliar aqui para todo e qualquer benefício previdenciário. Medida visa atender fila de 657 mil pedidos de BPC, que equivale apenas a 30% dos pedidos administrativos de pedidos iniciais do benefício, tá? Por isso que eu digo, se eles estão tirando a necessidade de convocação para pente fino no BPC, que é apenas 30%,
Imagina aqueles benefícios que são mais solicitados, tá? E quais são esses os benefícios? Principalmente auxílio-doença disparadamente e depois dele como também a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por invalidez permanente, tá? Incapacidade permanente. Então também vai ser ampliado esses benefícios. Vamos entender um pouquinho mais, vamos ler a notícia e dar prosseguimento. Deixa eu só ver se vocês deixaram algum comentário, que às vezes é importante, vocês têm alguma dúvida interessante que eu possa trazer para o vídeo. Não tem nenhuma dúvida e a gente vai seguir aqui. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, remanejou 10% do quadro de servidores da área de reabilitação profissional para atender a fila de pedidos iniciais e alterou o ritmo do pente fino do BPC, benefício de prestação continuada, que é pago tanto a idoso que está na vulnerabilidade social, como também aquela pessoa que está enferma e também está na vulnerabilidade social. Com isso, foram suspensas novas convocações para as perícias de revisão do benefício de prestação continuada. A medida pretende atender a fila de pedidos do BPC, que hoje representam 30% total do requerimento à espera de resposta. A demanda acumulada no INSS representa hoje um dos principais problemas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também tenta a reeleição. Veja bem, nada a gente tem aqui a trazer sobre o governo em si, tá? Mas essa fila, e aqui também não estou defendendo, tá, pessoal? Governo XYZ. Mas a fila já é um problema do INSS há muito tempo. Desde 2020 a 2021, a gente tem uma fila que fica ali no patamar de 2 milhões de pedidos, mais ou menos, e vocês vão ver a atual sistemática que tem no INSS hoje, tá? Por que que isso é um problema? Porque quando a gente tem esse emaranhado de pedidos iniciais e os servidores não dão conta de resolver esse problema, a gente faz com que pessoas que de fato não teriam direito consigam se permanecer no benefício por mais tempo, né? Porque se eu tivesse ali um pedido, uma análise inicial, basicamente em, sei lá, 200 mil, e tivesse servidores suficientes para isso e sobrasse servidores, beleza. Agora o INSS consegue então analisar esses pedidos iniciais e verificar aquelas pessoas que talvez não tenham mais uma enfermidade, sabe? Não tem os requisitos de renda per capita do BPC. E aí sim fazer com que só você que tem direito consiga receber. E não precisaria fazer essas convocações como pente fino, essas convocações como análise documental em massa. E nesse caso, infelizmente, muitas pessoas que têm direito são convocadas ou têm o seu benefício encerrado indevidamente. Por quê? Porque no balaio todo que o INSS convoca, infelizmente essas pessoas têm essa consequência, né? Outra tentativa que o INSS tentou fazer também para reduzir essa fila, que é novamente um problema do INSS, e está tentando há vários anos a redução dessa quantidade de benefícios, foi a análise agora não é mais por região, tá, do seu benefício. Se você fizer um pedido, por exemplo, no Espírito Santo, você não vai ser analisado por servidores do Espírito Santo. Tem uma fila única nacional, justamente para. Imagina, uma pessoa do Amazonas que às vezes estivesse chutando, tá? 2 servidores, pode ser analisada agora por Minas Gerais, que tem 15 servidores sobrando, entende? Então consegue fazer com que a fila reduzisse. Na teoria, né? Porque na prática não teve tanta diferença assim, e é tanto que eles estão fazendo esse remanejamento de servidores do pente fino para o pedido inicial. Vamos dar continuidade do estoque de 2,191 milhões de pessoas de solicitações em maio. Cerca de 657,3 mil são do BPC, apenas em maio, tá? Com o remanejamento de servidores para atendimento das demandas iniciais, novas convocações de revisões ficam paralisadas. Porém, há cerca de 280 mil perícias agendadas para este ano, no entanto, serão realizadas. Veja bem, o que vocês têm que ter em mente, tá? O pente fino, novamente, como eu já trouxe em vários vídeos para vocês, por isso que eu peço que vocês sigam o canal, curtam, sempre estejam aqui com a gente e não se esqueça também de compartilhar para outras pessoas, tá? O pente fino em si, ele está praticamente automatizado e não tem mais um prazo inicial e um prazo final. Olha, vai começar dia tanto de maio, vai terminar dia tanto de setembro. Acontecia isso antigamente. Hoje em dia não tem mais isso, tá? A gente tem utilização de automatização por meio de dados, tá? Tanto da Receita Federal quanto do seu banco,
como outros sistemas também. A gente consegue ver a interação, o INSS já tinha soltado uma portaria sobre a utilização de inteligência artificial para verificar no seu laudo médico se existe alguma inconsistência, como CPF, como nome, como CRM do seu médico, como assinatura do seu médico, como CID também, sem falar no histórico. Veja, se vocês não sabem disso, isso é muito comum, tá? A gente pode ter um beneficiário que tenha 15 doenças, como eu disse para vocês em vídeos anteriores. E dessas 15 doenças, esse beneficiário já conseguiu, por exemplo, ter benefício concedido de 8. Esse histórico também fica no INSS, de quais você conseguiu, de quais você não conseguiu, de quais você tem a comprovação da doença. Isso tudo leva-se em consideração para prosseguimento do seu benefício, seja em auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a tentativa, né, com o BPC ou outros. Por isso que a gente traz essa informação para vocês de que é interessante que vocês foquem apenas naquela doença, naquela CID que te causa efetivamente incapacidade, tá? Porque se você ficar jogando para todos os lados, isso faz com que você fique numa lista de alerta, assim, né? Podemos dizer que o INSS vai focar um pouco mais, que os sistemas automatizados vai te enquadrar mais fácil do que uma pessoa que tem apenas uma doença, faz análise documental, apresentação dos requisitos e consegue seu benefício previdenciário, tá? Então, essa tentativa aqui de retirada dos servidores do BPC para jogar numa fila inicial é importante? É. Essas pessoas que já tinham perícias marcadas vão ter ainda a necessidade de fazer a perícia? Vão. Mas essas pessoas já foram convocadas, ou ainda já está numa lista que vai ser convocada, né? O fato é que aquelas pessoas que não estiveram nessa lista ou não foram convocadas ainda, têm grandes chances de não ser mais convocadas nesse ano, seja auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou benefício de prestação continuada. O INSS trouxe quais são as doenças, quais são as CIDs? Não trouxe. Mas fato é que aquelas doenças que são irrecuperáveis, irreversíveis, e novamente, o que vai determinar, né, Vitor? O que é uma doença irrecuperável e reversível? Tem alguma lista de CID correspondente que seja uma lista assim definitiva? Não. A nova lei não trouxe essa lista de CID comprovada, sabe? Que não precisaria ou não poderia ser chamado para o pente fino. O que a gente tem são doenças que são propensas a não ter recuperação. HIV, temos o Alzheimer, temos outras doenças também, como esclerose, que infelizmente causa uma dependência muito grande. Essa pessoa que tem esse tipo de doença, quer dizer então que ela não precisa ser chamada para o pente fino, ela não pode ser convocada, tá ali garantida a sua aposentadoria por invalidez? Também não. Tudo vai depender, novamente, não é da sua CID, e sim da sua incapacidade. Eu posso ter pessoas que têm esclerose, que estão numa situação de muita vulnerabilidade, né, de dependência total, e pessoas que estão com a doença controlada. Tudo vai depender de caso a caso. Então, novamente, podem ser convocados ainda, mas é uma informação importante de que o pente fino, pelo menos nesse momento, e pelo menos na informação inicial, ao benefício de prestação continuada, está paralisado. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida de vocês para a gente dar prosseguimento. Aos que estiverem chegando, vai compartilhando, tá? Vai deixando o comentário de vocês, que é muito importante. E, novamente, se tiver alguma dúvida, pode trazer também que a gente vai responder. Se a gente não conseguir responder aqui na interação ao vivo, tá? Pode deixar o comentário, que eu deixo o meu número de telefone também, para atender a demanda de vocês, caso seja necessário, né? Se for uma dúvida mais aprofundada do seu caso, que precise analisar documentos, tá bom? Vamos dar continuidade sobre as informações sobre o pente fino. A portaria de 26 de maio abriu o prazo para transferência voluntária de servidores da área de reabilitação profissional para o serviço social. Veja bem, o que é a reabilitação profissional? Imagine que você está lá fazendo seu pedido de auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Está demonstrando que você exercia, por exemplo, atividade de pedreiro, e essa atividade você não poderia mais, né? Ou melhor, você era pedreiro, contribuía com o INSS de forma autônoma, né, para ter os requisitos de segurado por parte do INSS, e não consegue mais exercer sua atividade porque tem uma hernia de disco, ou tem alguma luxação no ombro, ou seja, uma limitação que para a sua atividade laboral que você exercia,
você não poderia mais, não conseguiria mais exercer, e por isso estava pedindo seu benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, conhecido por vocês como auxílio-doença. Nesse caso, o INSS pode de duas formas, tá? A primeira, conceder o seu benefício de auxílio-doença, e assim você receberia o seu benefício previdenciário. E a segunda alternativa é te colocar numa reabilitação profissional. Basicamente, a reabilitação profissional é a realocação dessa pessoa em outras áreas de atuação que ela poderia exercer. Então, ao invés de um pedreiro, ele poderia ser um eletricista, poderia ser alguma outra atividade que não necessariamente essa limitação que ele tem serviria como um fato impeditivo, entende? Ou seja, essa pessoa tem capacidade para essa atividade. Mas se eu, INSS, se eu, governo, apresentar uma outra atividade para ele, der qualificação para ele, der oportunidade a ele, eu, como Estado, como INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, não serei obrigado a pagar o benefício previdenciário, entende? Também é uma sacada do governo reduzir gastos, da oportunidade, em tese, né, pelo menos na teoria, a esse beneficiário a conseguir se realocar no mercado de trabalho. O que muitas das vezes acontece, tá, e não é raro acontecer isso, é que apresenta-se a possibilidade de mercado, mas não tem vaga. Então, em tese, essa pessoa sairia de estar amparado, recebendo seu benefício previdenciário, para desempregado, com uma possível vaga, mas não tendo vaga, não recebendo seu benefício, voltando à vulnerabilidade social. Isso é muito comum acontecer, infelizmente. Então, às vezes, a pessoa entra com pedido, querendo receber, querendo estar resguardado por parte do INSS, tem direito, tem comprovação, tem laudo, tem ressonância, tem tudo bonitinho. Vai fazer o pedido, recebeu 1 ou 2 meses. INSS viu, opa, na verdade dá pra gente fazer uma reabilitação aqui, tá? Te joga numa outra atividade. Você fica, em tese, não podendo mais receber o seu auxílio-doença, né, seu auxílio por incapacidade temporária, porque o INSS te colocou numa reabilitação profissional, você não tem oportunidade de trabalho, não consegue exercer sua atividade antiga, não consegue receber pelo parte do INSS e está desempregado. Ou seja, basicamente eu voltei na vulnerabilidade social inicial, né? É muito comum e infelizmente é uma dor que muitos de vocês, se não aconteceu, Deus queira que não aconteça, mas muitos aqui que seguem o canal já relataram uma situação semelhante a essa. Então, com relação a isso, de remanejamento de servidores para reabilitação profissional ao, ao, a, a fila do BPC, da análise inicial do BPC, a meta era reorganizar o trabalho de 80 funcionários públicos com perfil para atendimento remoto ou que fizessem parte do PGB, Programa de Gerenciamento de Benefícios, e paga bônus para análise de requerimentos, mas apenas 64 se inscreveram. Vamos lá. Para vocês que não sabem também, por isso que essa informação de hoje é muito importante, que a gente está relatando de vários, né? A gente está numa notícia simples sobre o BPC, já falamos sobre o 14º salário, já falamos sobre auxílio-doença com prorrogação automática, a teste médio, várias outras informações importantes, mas para vocês que não sabem, o INSS também tem um programa que faz um pagamento de bônus a servidores que querem reduzir a filas. Praticamente é fazer uma hora extra, né? E aí tem um valor já fixado, tanto para perícia como para servidores normais. Que se fizer atividade extra, vai conseguir, em tese, reduzir a fila do INSS e, consequentemente, receber um pouco a mais. Qual que é o problema também desse programa, né? Que faz o pagamento extra? Você é contra o pagamento extra, Vitor, a servidores? De forma alguma. Se o servidor está trabalhando, está fazendo um trabalho efetivo, ótimo, é o serviço dele, ele tem que trabalhar. Eu gostaria que fizesse por ele, assim como se fizesse por mim, né? Se eu também fosse servidor, trabalhasse hora extra, eu gostaria de receber, não gostaria? Portanto, eu não tenho problema nenhum com recebimento por parte do servidor de forma extraordinária. Qual que é o problema principal? Quando a gente abre uma possibilidade dessa, né? De servidor, vamos lá, o que você fizer de hora extra, o que você reduzir de fila, você vai receber a mais. E não analiso a qualidade desse serviço, a gente tem quais situações? Tanto de perícia como análise documental inicial. Requerimentos que têm exigências totalmente descabidas,
e não é incomum isso, para você que acompanha o canal novamente, por isso que você não acompanha, eu peço que você se inscreva e ative as notificações, pois direto a gente tem informações importantes como essa. Temos aí a nova SIM, né, que é a Carteira de Identidade Nacional. As pessoas que não têm esse documento vão ter exigência no sistema do meu INSS como análise documental incorreta, né, ou necessidade de complementação da sua identidade, né. Vamos supor então que você tem identidade antiga. Essa identidade antiga você apresentou no INSS, não tem a sua digital, não tem reconhecimento facial, não está vinculada ao governo federal. Se você fizer essa análise, esse requerimento do auxílio-doença no INSS, apresentar a sua identidade antiga, o INSS vai verificar que está incorreto. Portanto, ele vai fazer um requerimento de apresente nova documentação de identidade. Você, às vezes, que não tem conhecimento, que não segue aqui o canal, não está por dentro dessas informações, vai pensar, poxa, eu já apresentei o documento de identidade, por que eles estão cobrando identidade de novo? Vou apresentar a identidade antiga de novo. O que vai acontecer? Vocês vão ter benefício encerrado. Mesma coisa com a perícia médica presencial. O que a gente tem? Perícias que demoram 5 minutos, perícias que o perito em si não analisa a incapacidade, não vê a sua limitação, não pede para você fazer nenhum movimento, às vezes sequer conversa com o segurado do INSS. Temos perícias aí que, pelo amor de Deus, parece até mutirão. Tem que atender 200 pessoas no dia. É um minutinho cada um, olhou, viu a vestimenta, viu como entrou, fechou a porta e está tudo certo. Então, quando a gente abre esse programa de beleza, o servidor, o que você fizer a mais eu vou te pagar a mais, sem analisar a qualidade, olha, deixa eu ver de a cada 100, 100 beneficiários que você fez o análise documental ou fez a perícia médica presencial, quantos de fato entraram na justiça e ganharam? Quantos de fato tinham uma doença comprovada por atestado ou laudo médico que teriam direito? Para eu mensurar se a sua atividade como servidor foi efetiva, foi boa, garantiu o direito a quem merecia, entende? Quando eu não faço essa análise de qualidade, acontece que é basicamente um encerramento automático quase, né? Maioria das vezes a gente vê vários beneficiários com enfermidade grave, com necessidade gravíssima de recebimento por parte do INSS, que infelizmente passa por uma situação como essa, de entrar num sistema de análise de hora extra de servidor, e o servidor não está nem aí. Estou falando que é todo e qualquer servidor, estou falando que o INSS está exercendo uma atividade totalmente descabida, né? Indo contra direitos fundamentais. Não é isso que eu quero dizer, mas fato é que quando a gente tem uma situação como essa, é muito comum acontecer situações semelhantes a essa que eu trouxe para vocês. Deixa eu só ver se houve alguma interação aqui, alguma dúvida. Vamos lá. Carlos Alberto, muito obrigado, meu amigo, por compartilhar sua informação, tá? Ele perguntou da seguinte forma: oi, eu sou aposentado permanente total há 18 anos. Eu posso ser convocado para o pente fino? Eu ganhei na justiça. Veja bem, a aposentadoria, Carlos, que você trouxe, eu não sei se é por idade, tempo de contribuição ou por invalidez, tá? Independentemente, ou melhor, independentemente de qual é, não, né? Porque se for por idade ou por tempo de contribuição, você não vai ser convocado, tá? Não tem nenhuma análise aqui sobre a sua incapacidade. Eu entendo, tá? Pelo que a gente está trazendo aqui das informações hoje, que é principalmente da aposentadoria por invalidez, você está querendo dizer, né? Que você é aposentado por invalidez. Veja bem, se você já ganhou judicial, às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Eu ganhei na justiça. O fato de eu ter ganhado na justiça, eu posso ser convocado para a perícia médica presencial ou estou em tese blindado? Não tem esse grupo que você vai estar blindado, tá, pessoal? Você ganhou na justiça, se você ganhou administrativo, não faz com que você seja especial ou não. Mas fato é que se você já tem o seu benefício há mais de 18 anos, se você tem laudos e documentos que comprovem todo esse lapso temporal da sua doença, né, essa evolução da sua doença, e você ganhou o judicial, te dá um pouco mais de certeza de não convocação, ou mesmo se for convocado, você vai estar resguardado. Vou conseguir comprovar de forma detalhada a minha incapacidade, a minha invalidez, certo? Então, assim, te respondendo, eu não posso afirmar que você vai ou não vai ser convocado, tá? A notícia de hoje, basicamente, é que
o INSS está reduzindo drasticamente as perícias e as análises do pente fino, tanto no BPC, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Porque, de forma por analogia, se o BPC, que é um dos que menos é requisitado, só tem 30% de pedidos desse que seriam necessários para análise no pente fino, o restante, como a aposentadoria, auxílio-doença, que tem mais volume, consequentemente também serão reduzidos, tá? Então, assim, partindo desse pressuposto, a gente pode trazer que aquelas pessoas que têm benefícios com menos tempo, tá? Essa é uma regra que o INSS utiliza muitas das vezes, serão aqueles preferencialmente convocados pelo INSS. Mas isso não blinda ninguém que tem benefício a 18 anos, a 15 anos, ou que já conseguiu judicial de não ser convocado, tá bom? Isso tudo vai depender da sua análise documental, dos seus documentos apresentados, da sua comprovação por meio de laudo, ressonância e outros documentos complementares também, tá bom? Mas caso tenha ficado alguma dúvida ainda, pode deixar no comentário que eu tento explicar um pouquinho melhor, mas basicamente é isso. Não tem como eu te garantir isso porque não tem uma lista completa daqueles que não vão ser convocados, tá? Então tudo vai depender de uma análise minuciosa sobre o seu benefício previdenciário, tá bom? Dando continuidade, pessoal, segundo a portaria, durante o período de remanejamento haverá redução dos atendimentos à reabilitação e a possibilidade de permanência definitiva dos servidores nas áreas de serviço social ligada à concessão de BPC. A alteração valerá por 90 dias. A reabilitação é um serviço destinado a profissionais incapacitados ou com deficiência para reinserção no mercado de trabalho. Já trouxe informações sobre isso, tá? Em nota, o INSS afirma que não irá parar temporariamente as revisões, mas haverá suspensão das novas convocações do pente fino para o BPC e por benefícios de deficiência, né? Segurados que já foram convocados poderão fazer seus agendamentos por meio da central do 135, o aplicativo ou o site do meu INSS. Vamos lá. De fato, ele diz que não vai encerrar definitivamente a análise por meio do pente fino, e eu creio que, assim, sinceramente, isso nunca vai acontecer, certamente pela questão dos gastos públicos, né? Principalmente porque a gente tem uma fila gigante, principalmente porque tem uma pressão enorme do governo, e até mesmo de pessoas que querem benefício, ou seja, é uma pressão de todos os lados, o governo não quer gastar, pessoas querendo receber, um monte de gente fazendo promessas sobre 14º salário, enfim, é um problema total. Então não vai encerrar pente fino. Até porque o pente fino, se fosse utilizado de forma bem detalhada, como eu trouxe para vocês no início, né? Ou seja, que eu tivesse uma firma do INSS pequena, tivesse servidores de fato capacitados, e pudesse analisar, opa, Joãozinho tá estranho, tem um histórico aqui de várias doenças, tem alguma inconsistência sobre laudo médico, tá recebendo há um bom tempo sem fazer perícia médica presencial, entende? É um auxílio-doença, tá recebendo há 2 anos sem fazer perícia. Vamos convocar ele, vamos ver, né? E aí, nessa perícia, o perito tem que olhar com verdadeiramente, verificar os pressupostos, verificar quais são os documentos que ele tem, pedir que ele faça alguns movimentos, entende? Nesse caso, o pente fino seria excelente, seria, nossa, seria maravilhoso. Eu ia conseguir, porque o que vocês têm que ter em mente é o seguinte: se o INSS gasta com pessoas que não têm direito, uma hora ou outra, essa conta vai chegar para você. Tanto no sentido de que a gente vai ter que pagar mais tributo para manter o INSS, como também pode faltar para você, né? Porque o INSS, como a gente sabe, já está com um rombo gigantesco nos gastos públicos, né? Então, o pente fino em si nunca vai ser encerrado. Isso é uma regra assim que eu posso afirmar para você. Pode entrar governo, pode sair governo, pode vir qualquer outro partido político, não vai acabar com a firma do INSS, infelizmente, pois é um problema muito gigante que vai muito além da apenas análise documental, entende? Então, nesse caso, eles afirmaram que não vai ser encerrado permanentemente, mas vai ser reduzido drasticamente as novas convocações. Então, se você já foi convocado e tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, benefício de prestação continuada, como que você tem que agir? Ah, Vitor, eu fui convocado, mas como vai ter suspensão, não precisa apresentar? Não é assim, tá? Se você fizer isso, você vai ter um grande problema. Se você foi convocado, o que eu aconselho, tá? É não ligar no 135. Entra no sistema do meu INSS com seu CPF e a sua senha
e faça o requerimento de perícia médica presencial dentro do sistema. Está acontecendo recentemente que pessoas que têm benefício de prestação continuada, têm auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, não estão conseguindo fazer a marcação de perícia dentro do sistema. E nesse caso você teria que ligar no 135 ou ir na agência do Meu INSS. Se fosse para escolher entre ligar no 135 ou ir na agência do Meu INSS, eu aconselharia vocês a ir na agência do Meu INSS. Por quê? Porque lá eu vou ter a comprovação, tá? Não é incomum vocês fazerem a ligação pelo 135, não acompanharem no sistema do Meu INSS e lá não ter a comprovação que você ligou ou que você fez o pedido de perícia médica presencial, entende? Quando você faz no sistema do Meu INSS ou quando você vai na agência do INSS, você tem um comprovante. Comprovante que, olha, o senhor Joãozinho tinha uma exigência por parte do INSS para marcação de perícia. Ele veio, tal data, fez a marcação de perícia para dia 15 de setembro, tá? Aí eu tenho como comprovar. Porque se chegar lá na frente, não tem perícia marcada, ou o seu nome não é encontrado na lista, ou a agência estava fechada, como que você comprova? Comprova para mim que Joãozinho foi, ligou pelo 135, marcou a perícia, tal data, não consta nada no sistema do meu INSS, ele não tem comprovação, entende? A maioria das vezes, ainda que as ligações tenham um protocolo, ninguém anota protocolo de ligação para o INSS. Então, se você foi convocado, o meu conselho é sempre ir na agência presencial ou fazer no sistema do Meu INSS. Temos vários vídeos que a gente já gravou para vocês também de tutorial, tá? Como marcar a perícia médica no INSS pelo sistema do Meu INSS, tanto pelo telefone ou pelo computador, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida para a gente dar prosseguimento. Não temos dúvida, vamos dar continuidade para a gente finalizar o vídeo, tá? Estamos na metade da informação e o que vai aparecendo aqui, por isso que é importante essa interação ao vivo, tá? O que vai aparecendo de informações, a gente nunca está ligado apenas à notícia do dia. A gente sempre vai trazendo outras reflexões sobre outros benefícios, sobre outras implementações que o INSS teve e que ainda vão ter, tá? Dando continuidade, então, o segurado convocado para o pente fino é informado por mensagem, SMS e notificação do Meu INSS 7 dias antes da data do agendamento. O governo, perfil verificado, envia a mensagem via WhatsApp para que compareça à agência. Uma informação também muito importante, novamente, se você recebeu SMS ou recebeu WhatsApp e tem dúvida se é do governo federal, se é da agência do INSS, pessoal, na dúvida, não envie informação, não envie CPF, não envie um login do seu INSS, cartão bancário, não envie nada disso. Vá até a agência ou ligue 135, olha, recebi um SMS, tal data, o meu número de benefício é tal, meu nome é tal. Poderia verificar se de fato é verdadeiro? Simples. O atendente, tanto presencial ou pelo número 135, vai te dar essa informação. Outro ponto, tenho acesso ao sistema do meu INSS no aplicativo, sei usar. Eu já vi aqui o tutorial do canal, sei usar o sistema, recebi um SMS de comparecimento à agência, ou para perícia médica presencial, ou para apresentar a documentação, em tal data. Entra no sistema. Se você tem lá um aplicativo no seu telefone, que tem a notificação, né, que é o pontinho, se você entra no aplicativo, no canto superior direito tem tipo um sininho, lá é para você aceitar a notificação, deixar a notificação ativa. Qualquer notificação que você receber, vai aparecer na tela do seu telefone de imediato. Então, se você receber um SMS, um WhatsApp, tem que constar dentro do sistema do meu INSS. Se não constar, não clique em link, não envie informação, não envie nada, porque pode ser golpe. Temos golpe, inclusive, de agentes se passando pelo INSS, tanto por SMS, pelo WhatsApp, indo em casa de aposentados e pessoas que têm auxílio-doença, benefício de prestação continuada, e até mesmo do falso advogado. Não é incomum ter situações de falso advogado se passando por outro advogado ou até mesmo se passando por ele mesmo como um possível advogado e que não é, que está a fim de roubar o seu benefício e de te aplicar algum tipo de golpe, tá bom? Segundo o órgão, a convocação para revisão não ocorre apenas nos casos em que é necessário fazer a perícia médica. O INSS também convoca os beneficiários que precisam fazer o processo de reavaliação social por SMS, Meu INSS e notificação bancária no pagamento do benefício. Tanto aqui, já dando um complemento também,
temos a notificação para vocês fazerem a prova de vida, que também é outra situação muito comum que vocês caem em golpe, sempre por clicar em link não confiável, enviar informações não confiáveis e passar dados bancários que não seriam necessários para esse momento do seu benefício, tá bom? A reavaliação de deficiência ocorre dentro do processo do pente fino, para assegurar os que recebem benefício por este motivo. São convocados pessoas até 63 anos, tendo em vista que, a partir de 65, não é mais obrigatória a reavaliação da deficiência. O processo ocorre a cada 2 anos, já a reavaliação da renda e do cadastro único podem ser realizados para segurados de qualquer idade. Veja bem, eu não trago muito essa informação sobre, passei de 65 anos, já tenho benefício há mais de 15 anos, ou mais do que 10 anos, não posso mais ser convocado para o pente fino, porque ela não é seguida, tá? Sendo bem grosso e direto a vocês. Se fosse seguida, olha, benefícios que têm já um tempo de mais de 15 anos, ou a pessoa já passou de 65 anos, não vão ser convocados, eu traria aqui todos os dias. Mas eu não gosto de dar falsa esperança a vocês de algo que de fato não acontece na realidade, entende? O INSS afirma, se você já tem esse período de idade, 65, ou já tem um benefício há mais de 15 anos, não precisaria passar pela perícia médica presencial. Mas não é a realidade novamente, tanto para aposentadoria por invalidez, como também para benefício de prestação continuada. Sempre é muito importante que vocês tenham um laudo médico, atestado médico, comprovação do lapso temporal da sua doença, da evolução, das tentativas que você teve de benefício, seja benefício de prestação continuada, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, para comprovar que, olha, beleza, a lei determina que eu não posso ser convocado. Vocês me convocaram. Estou aqui com meus documentos comprovando a minha incapacidade. Se vocês querem negar o meu benefício, tranquilo, vou na ação judicial, peço todo o pagamento desse período retroativo com correção monetária e com possibilidade ainda, em casos mais graves, de dano moral, tá? Não é incomum, já gravei alguns vídeos para vocês nesse sentido, de pessoas que trabalhavam, tinham uma enfermidade, foi se aposentar ou pedir benefício pelo INSS, foi negado e a pessoa, numa situação de vulnerabilidade mesmo, grave, precisou exercer atividade. Ou seja, mesmo incapacitada, mesmo estando doente, foi obrigada a trabalhar. Porque se não trabalha, como que paga as contas, pessoal? É uma análise bem simples. Eu estou incapacitado, preciso receber meu benefício ao INSS. O INSS não quer me pagar. Eu vou ficar aqui esperando o dinheiro cair do céu? Né? A pessoa tem uma situação de extrema urgência trabalhar, mesmo estando incapacitado. Nesse caso, pediu a implementação do benefício e dando moral e conseguiu na esfera judicial, tá bom? Então é muito importante saber disso também. O benefício é cortado caso a pessoa não se enquadre nas avaliações para receber a renda. Não, perdão. O benefício é cortado caso a pessoa não se enquadre mais nas condições, como eu disse para vocês. Se for benefício de proteção continuada, precisa estar com uma idade avançada ou dependentemente da idade, mas ter uma doença e está na vulnerabilidade social com renda per capita limitada a 1/4 do salário mínimo. Se é auxílio doença, precisa ser segurado, precisa ter uma incapacidade permanente? Não, provisória, mas nesse momento ela está sendo total. Se for uma aposentadoria por invalidez, precisa ser segurado por parte do INSS e precisa ter uma doença irrecuperável e reversível permanentemente, tá? Nesse caso, essas pessoas que foram convocadas não estiverem dentro dos requisitos, vão perder o benefício. A reavaliação do BPC envolve 3 análises, CAD único, precisa ser atualizada a cada 2 anos. Renda e deficiência. Renda não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Sempre lembrando, renda é essa que está envolvendo o grupo familiar. Então, se sou eu, minha esposa e mais 5 filhos, a gente não pode ter uma renda superior por cada pessoa superior a 1/4 do salário mínimo. Portanto, como é que a gente faz esse cálculo? Nesse caso, eu, minha esposa e 5 filhos. A gente pega toda a renda que a gente recebe e vai dividir por 5 filhas, eu, minha esposa, 6 e eu, perdão, 5 filhas, minha esposa, 6 e com mais eu dentro do cálculo vai para 7 pessoas. Então, pego a renda total da família e divido por 7. Se ficar dentro de 1/4 do salário mínimo, vai estar dentro dos requisitos. E a deficiência é essa que depende de comprovação por laudo, ressonância e documentos complementares, tá? Nesse último caso, é preciso passar por perícia médica presencial na Previdência Social.
O processo se inicia a partir da notificação sobre a necessidade de revisão. O beneficiário tem 30 dias para agendar a avaliação social e a perícia médica presencial. Isso ocorre, novamente, quando vocês precisam fazer a convocação, a análise documental, né? Perdão, vocês precisam fazer essa agendamento de perícia médica presencial no sistema do meu INSS, ou por ligação 135 ou diretamente na agência em si, tá? A perícia médica presencial é assim que é feito, você tem um prazo de 30 dias a partir da sua notificação, tá? Dando continuidade, se não fizer o agendamento, o benefício é suspenso. Quando reagenda, o benefício é reativado em até 72 horas. Se não comparecer à perícia médica presencial ou à avaliação social, o benefício pode ser cortado. Nesse caso, o prazo para entrar com recurso é de 30 dias. Recomendo entrar com recurso? De forma alguma, vocês que já seguem o canal sabem muito bem disso. Recurso administrativo para qualquer benefício previdenciário vale a pena? Só vai valer a pena em um caso, que é qual? Só vale a pena você entrar com recurso administrativo quando, por exemplo, auxílio-doença. Quais são os requisitos, pessoal? Segurado por parte do INSS, incapacidade por mais de 15 dias. Uma incapacidade essa, que nesse momento é transitória, mas está totalmente te incapacitando para a atividade laboral, certo? Se eu passei pela perícia médica presencial, o perito concedeu uma incapacidade, mas o INSS, ao analisar, verificou que, opa, Vitor, beleza, você tem uma incapacidade temporária, né? Você está enfermo, mas você não é segurado por parte do INSS. Você, analisando aqui, nunca contribuiu com o INSS, nunca teve carteira assinada. E aí você olha e fala, não, tá errado, né? Eu estou trabalhando de carteira assinada há 5 anos. E aí você entra em contato com o advogado, que é muito importante, e às vezes vocês não querem fazer isso, mas só ele vai conseguir verificar esses pressupostos, e seu advogado verifica o seu contrato de trabalho, verifica a sua carteira de trabalho, verifica as suas contribuições perante o INSS, que é por meio do CNIS, e vê de forma breve e direta que, beleza, você trabalha no INSS, perdão, você trabalha de carteira assinada, o seu empregador retira a cota parte do seu salário, porque isso vem no contra-cheque, tá? Retira a cota parte do seu salário para pagamento no INSS, mas ele só retira, ele não paga o INSS. Portanto, para o INSS, você não é segurado, porque você não contribui. Mas nesse caso, de forma assim, comprovadamente, você consegue demonstrar para o INSS que, o INSS, a má fé de quem eu trabalho, do meu empregador, não pode ser trago as consequências a mim. Portanto, por meio do seu advogado, tá, pessoal? Recurso administrativo só vai valer a pena nesse sentido. E até mesmo assim, talvez valeria até mais a pena você entrar de forma judicial. Mas, nesse caso, tem como reverter no recurso administrativo. Então, por meio do seu advogado, você ia demonstrar, opa, INSS, quem errou foi ele. Eu tenho minha carteira de trabalho aqui demonstrada, eu tenho meu contra-cheque demonstrado de quando eu recebia, e a cota parte que era retirada, e quem não pagava você não era eu, porque essa responsabilidade não é minha, é de quem tirava parte do meu salário. Portanto, eu sou segurado do INSS sim. Nesse caso, para BPC não, porque não tem requisito de segurado, tá? Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, vale a pena, porque está relacionado ao requisito de segurado. Eu posso comprovar de que forma? Análise documental. Não tem nada subjetivo aqui, sabe? É análise objetivamente. Tem qualidade de segurado? Tem. Como que eu comprovo? Carteira de trabalho, contrato social, o contrato de trabalho em si, as contribuições as retiradas da cota parte para a contribuição no contra-cheque. Objetivamente, tem como a pessoa, o servidor, analisar lá e falar: opa, mas não sei se essa retirada que está escrito retirada da cota parte do INSS é de fato para o INSS. O que é INSS? Sabe? Não tem isso. É objetivamente. Retirou, tinha que ser pago. A responsabilidade não é de quem está exercendo a atividade, é de quem retira essa cota parte. Entende? Aí sim, vai demorar? Vai. De 6 meses a 1 ano, minimamente. Por isso, às vezes, é mais importante você ir para ação judicial. Mas mesmo demorando, vai conseguir reverter. Agora, o que não vale a pena é eu tenho um benefício de prestação continuada, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e a incapacidade não foi constatada pelo perito. Essa incapacidade não constatada pelo perito vai subir para a esfera administrativa, se eu entrar com recurso, né?
esse recurso, o principal documento que o perito, perdão, o principal documento que o servidor desse recurso administrativo vai olhar é qual, pessoal? Principalmente, qual o principal documento que eles vão olhar? O documento de comprovação da sua incapacidade, que nesse caso não é o que você anexa, é o que o perito do INSS analisou. Se o perito disse, Vitor, você não tem capacidade laboral, primeiro documento que eles vão olhar lá em cima é: não tenho capacidade laboral. Simples. Então, vai ser negado o seu benefício. Lembrando, inclusive, nova informação não, informação que a gente sempre traz para vocês. Se você é uma pessoa que tem recurso administrativo, está obrigatoriamente proibido de fazer novos pedidos. Antigamente, eu podia fazer pedido de recurso administrativo, de um pedido que fosse negado, ficava lá andando e eu podia ter 2, 3 benefícios aqui do mesmo pedido, né, mesma incapacidade, rodando. Hoje não pode mais, você fica proibido enquanto tem recurso administrativo andando, tá? Então, ou seja, você espera 1, 2, 3 anos para ser negado, você não ter comprovação da sua incapacidade, porque lá você não vai passar por uma nova perícia e vai ficar na vulnerabilidade social. Deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida para a gente encerrar, que a informação basicamente de hoje está relacionada a pente fino. Novamente, pente fino. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, tá? Seja na interação ao vivo, caso vocês não queiram trazer essa informação aqui, né? Ou melhor, num vídeo que foi gravado, ou no ao vivo mesmo. Aqui, esse bate-papo, às vezes vocês podem ver que eu erro aqui um pouquinho, mas sempre, novamente, porque tá ao vivo, sempre querendo trazer a informação clara e verdadeira para vocês. Se vocês não quiserem deixar aqui no ao vivo, entra aqui, fala, ó, tô falando de tal lugar, me chamo tal, meu nome é tal, conheço você há tanto tempo, minha região é tal. É muito importante a gente saber até onde nossas informações estão chegando. E, novamente, a interação ao vivo é para quem esteja mais perto um do outro, tá bom? O tempo médio de espera para quem pede benefício de prestação continuada está entre os maiores do INSS, segundo dados do Portal de Transparência de março. Para benefícios assistenciais por deficiência, são em média 157 dias para a concessão. No caso do BPC por idade, são 98 dias. Por lei, a renda deveria ser concedida em até 45 dias. Esse prazo, inclusive, não é só para BPC, tá? Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e auxílio-doença acontece demais. É assim, é uma catástrofe, infelizmente, a análise documental. E olha que a aposentadoria por idade, tempo de contribuição e até mesmo a pensão por morte não tem perícia médica presencial, tá? É direto e rápido. Tá aqui a documentação, analisa, é feito, concedido benefício. E mesmo assim a gente tem uma situação assim alarmante de vários meses, aí o cliente não entende, fica uma situação bem complexa aqui pra gente também que trabalha com isso diariamente, tá? Pessoal, deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma dúvida de vocês. Não teve nenhuma dúvida, não tem problema. Agradeço imensamente esse momento aqui com vocês. Sempre lembrando, peço que vocês se inscrevam, ativem as notificações, estejam com a gente diariamente. Muito importante ter vocês com a gente. A gente vai fazer esses vídeos de interação ao vivo, tentando fazer todos os dias, né? Ontem eu não consegui, infelizmente, peço desculpa a vocês, justamente porque tinha obra, tá? Mas a gente sempre vai tentar fazer isso de manhã cedo, seja aí seus 20, 10, 1 hora, 2 horas, o tempo que der, né? De minutos a horas, o tempo que a gente conseguir. Se tiver mais dúvidas, mais interação, obviamente a gente vai continuar mais. Se não tiver, a gente vai passar nossas informações aqui, o que é importante, e vamos dar continuidade. Vamos gravar vídeos também para o canal, tá? Não sendo ao vivo, vai ter shorts, vai ter muita informação importante para vocês. O que eu peço sempre que vocês estejam com a gente, curtam o vídeo, que dá muito trabalho, a gente tem que parar praticamente a manhã toda, já vai dar aqui 10h30, 10h20, né? E estamos aqui desde manhã cedo gravando, preparando vídeo para vocês. Então, seria importante que vocês também contribuam com o compartilhamento, com a curtida, com o comentário e com seguindo o canal. Que o Papai do Céu possa abençoar vocês, que todos tenham um ótimo sexta-feira, né? Sexta-feira, inclusive, do Dia dos Namorados. Dê um presente à sua esposa, ao seu marido, aquela pessoa que te ama e que está com você a todo momento. Se Deus quiser, né, que a gente tenha uma abençoada sexta, um ótimo final de semana. Sempre lembrando, essa interação nesse finalzinho aqui, essa reflexão é muito importante, né? Eu gosto de fazer isso, pelo menos. A gente tem que refletir, pessoal,
não apenas pra gente, né, pedir a Deus ou a quem você seguir, a quem você tiver uma identidade religiosa, não apenas aquelas pessoas que a gente ama, né, mas também aquelas pessoas que às vezes a gente passa na rua, tá numa situação de vulnerabilidade, né, tá precisando. Então sempre quando a gente for pedir a Deus ou a quem vocês tiverem, essa intenção religiosa, que possa abençoar não só a nossa vida, mas daquela pessoa que também está precisando, aquela pessoa até mesmo que a gente não goste, tá bom? Muito importante essa reflexão também. Pessoal, um ótimo final de semana, abençoado final de semana para você e sua família. Me chamo Vitor Voltara, te espero no próximo vídeo.